Tudo bom, pessoal? Vamos saber agora como está a saúde da onça que atacou o seu Jorge. Mas antes, vamos ouvir o que um dos participantes de ter capturado a onça, um médico veterinário e pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e do Instituto Reprocon. Ele vai dizer também se a onça capturada é a mesma que matou o caseiro. Após o sumiço, né, do Jorge, então foi acionado a Polícia Civil, a PMA, bombeiros, para poder achar, né, o corpo e entender o que estava ocorrendo ali, né? E aí, assim, como acharam o corpo e teve, né, até o caso da onça, né, atacando o pessoal que estava procurando, então confirmou que né, o corpo estava sendo, né, assim, alimento da onça, né? E aí nisso a Semadesc, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Mato Grosso do Sul, nos acionou para poder ir até o local e fazer essa avaliação técnica na área do animal da onça pintada, né? Então nós fomos até o local, vimos que realmente os indícios eram muito grandes, né, assim, de ataque. E aí então a gente viu a necessidade de capturar esse animal, e para a gente ter uma maior certeza, né, que seria o animal do caso, né, nós colocamos armadilhas não no mato, mas sim ao redor da casa, né, porque até na noite anterior o animal tinha ido até o local onde, né, o Jorge limpava os peixes, né, que é um local telado com tela de alumínio, e ele acabou, né, quebrando para poder entrar, né? E lá tinha sido feito, né, a lavagem do corpo, né? E tinha ainda, né, calçado dele lá. Então, assim, a gente viu, então nós colocamos a armadilha lá e capturamos o animal no mesmo local, né, onde ele tinha entrado procurando, né, resto de comida, e no local onde tinham lavado o corpo. E para confirmar, a gente precisa das imagens, né, do momento do ataque. Então, isso acho que o HD, né, já está em posse da Polícia Civil para poder fazer essa perícia e, né, conseguir essa imagem, que ela é muito importante para a gente poder confirmar. Porque por mais que todos os indícios no local mostre, né, assim, seja muito grande, né, a possibilidade de ter sido, né, o ataque causado óbito, nós não podemos afirmar, né, sem essas imagens. E assim, nós, assim, né, o animal que nós capturamos, possivelmente ele comeu do corpo, mas não quer dizer que ele foi o animal que causou a morte do Jorge. Infelizmente, seu Jorge já sabia que a onça rondava a casa onde ele morava, mas não se importou e se precaveu sobre isso. Infelizmente, ele deu muito mole. Por mais que o ser humano não seja presa de onça, mas dependendo da situação do animal, ele pode sim atacar humanos. Vamos ouvir mais um pouco o que o veterinário diz. Eu trabalho com captura de onças desde 2008, né? E quase que 100% das vezes que eu avistei uma onça, né, e ela me viu, o comportamento dela foi fugir, né? Nunca vir para cima. E a gente vê, assim, a maioria dos casos que tem esse conflito, né, que tem acidentes, em situações ou quando o animal está muito habituado, ou seja, ele perde o medo do ser humano, né, como predador, e vê como, né, e aí vê uma chance, né, de aproximar e causar acidente. Então, assim, a ceva acaba sendo um grande problema. A questão ali no seu Jorge ali não tinha ceva, né, como a gente vê a ceva feita para levar turista, isso não. Mas como ele morava lá, então deixava resto de comida, enfim, os animais já eram habituados a utilizar aquele espaço dele e não o via como uma ameaça, né? A gente vê vários vídeos, inclusive, dessa interação lá, né? As onças indo para lá sem medo do Jorge. Então, teve uma fatalidade, né, com a perda dele,
mas que possivelmente, né, toda essa situação de a onça não ter medo daquela pessoa que morava ali já há bastante tempo propiciou o ataque. Ele vai falar agora sobre o momento da captura do animal. A gente, nessa hora, umas 3h30, 3h40 da manhã, bipou para a gente o sinal de captura, né, do laço. E aí nós fomos até o local, né, que era no mesmo local que o animal tinha entrado na noite anterior. Capturamos, né, ele no laço. E aí, então, ali eu estou tentando, né, ver o melhor ângulo de disparo do dardo anestésico para poder o animal dormir, né? E aí acabei de dar o tiro no animal. A gente espera 10 minutos. Isso a gente estava, né, com toda a segurança, todo o apoio da PMA da região. E aí, então, passado 10 minutos, a gente pegou o animal, fez as primeiras avaliações, né? E aí, em seguida, a gente organizou para poder ir de barco até o porto, né? Que dava em torno de 2 horas, isso de madrugada, né? E assim, é bem perigoso, estava com o rio subindo, bastante pau no rio, mas graças à destreza, experiência da PMA, a gente conseguiu chegar até o porto, colocar o animal no carro e levar até Campo Grande, no CRAS, para fazer as avaliações clínicas, sanitárias do animal e tentar entender, né, essa dinâmica aí desse caso. O veterinário vai falar agora o que eles vão fazer para confirmar se foi mesmo essa onça que matou o caseiro. Isso, assim, tá muito a cargo da Polícia Civil, tá, da perícia. Assim, eles estão ainda, né, avaliando, deve soltar o laudo, né, daqui a uns 10 dias. Então, assim, essa parte eu não tenho muita informação, tá? Assim, nós recolhemos fezes desse animal para encaminhar, né, para a perícia, para poder nas fezes encontrar, né, identificar ossos, cabelo, né? E o mais importante que eu vejo assim para confirmar, né, se foi uma morte por ataque são as imagens, né, do acidente. Tem muitos moradores preocupados em saber se pode aparecer mais onças por ali, porque é o habitat natural delas. O veterinário fala também sobre essa dúvida dos moradores. Assim, ali o pesqueiro está literalmente no Pantanal, né? Então, assim, ali tem uma população de onças. Então, assim, sempre vai ter onça passando ali. A questão é que algumas onças tendo, né, assim, perdendo o medo do ser humano, né, devido à ceva, devido, né, a esses fatores, pode sim causar, né, tem chances de causar acidentes, né? Então, assim, no caso de outras onças, né, tendo essa maior proximidade, né, falta de medo de estar próximo a pessoas, isso é um problema, que aí precisa acionar a Polícia Militar Ambiental para poder ver uma ação para mitigar, né, esse possível para evitar acidentes, né? Então, assim, não é normal uma onça querer chegar perto de uma pessoa, tá? Então, se acontecer isso, é porque em algum momento esse animal teve contato, proximidade, enfim, e isso aí é um problema. Como tinha dito que havia 3 onças no local, eles só capturaram uma. Como vai fazer com as outras? Então, assim, como eu falei, lá tinha, né, assim, lá tem várias onças que utilizam ali, mas nem todas estavam, né, assim, habituadas, né, à presença ali do Jorge, né? Então, assim, agora a gente foram colocadas, né, estão sendo colocadas armadilhas fotográficas para poder entender como é que está essa dinâmica lá, tá? É comum, numa carcaça grande, ter compartilhamento, né? Então, um animal mata e, à noite, enfim, outros animais, outras onças podem compartilhar essa carcaça. Isso nós já vimos isso, né?
então é normal. Então ali não quer dizer que as 3 onças que a PMA no momento lá identificou, né, viu que poderia ter 3 onças, as 3 mataram, entendeu? Então, inclusive a onça que atacou o Paulinho, que estava junto com a PMA procurando o corpo, ele até falou, ó, Gê, aqui é um macho em torno de 90 quilos, né? E praticamente o peso o peso do animal que nós capturamos. Então, assim, era muito importante capturar esse macho e entender agora como é que está sendo a dinâmica da movimentação das onças lá, para a partir daí o Estado também tem, né, o Senap, que é do ICMBio, que também está dando apoio para o Estado, o próprio IBAMA, para avaliar as novas etapas, se vai ser necessário fazer novas capturas ou não. Sobre os exames que foi feito na onça, ela está debilitada e apresenta desidratação, alterações hepáticas, renais e gastrointestinais. Então, se a gente vê que tem alguma coisa, né, assim, que o animal não está bem, entendeu? E isso pode, inclusive, ter proporcionado, né, esse desfecho lamentável, entendeu? Então, agora a gente vai estar, né, o CRAS vai estar à frente disso para fazer toda a parte de check-up, vendo a saúde desse animal e a gente tentar, a partir daí, né, como é um caso muito atípico, então a gente está tentando, né, se vai desde da avaliação clínica do animal, a parte também de sanidade, né, ver qual doença que ele está tendo, né, porque não é normal um animal desse porte estar tão magro, né, e aí para tentar relacionar ao caso. Para finalizar o diagnóstico do estado de saúde do animal, os veterinários aguardam os resultados dos exames complementares: hemogramas, raio-x e ultrassons. A onça é um macho de 94 quilos e de aproximadamente 9 anos, e o peso bastante abaixo do ideal. Ela está em um lugar seguro e adequado para se recuperar. O que a gente vai fazer com ela é o que a gente faz com todos os animais que chegam, né? Eles chegam, eles recebem um RG, uma identificação de um chip e o estado de saúde. Como foi notado por quem capturou, ela está magra. Então a gente já está coletando material, nesse momento ela está passando por exames, né? Coletando sangue, fazendo raio-x para ter ultrassom. Então são essas, depois é para ela ir para um recinto e a gente começar essa análise de comportamento também. Agora vamos esperar para ver o que eles vão fazer mesmo para que não ocorra novos acidentes trágicos como este que infelizmente aconteceu com seu Jorge. Pois é, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.